Agora que vocês já estão craques sobre fundo de clareamento, vamos entender sobre a altura de tom. Trouxe aqui essa cartela para que vocês entendam melhor quando a gente fala desse termo altura de tom ou nível de saturação. É o quão claro ou escuro vai se apresentar a tonalidade daquele cabelo. E essa classificação, ela tem também uma numeração. Existe um sistema numérico e existem os nomes que vão estar relacionados a cada altura de tom. Então, quando você ouvir falar em nível de saturação ou altura de tom, é o quão claro ou escuro vai se apresentar aquele cabelo. Esse cabelo, ele pode começar desde o preto, um preto muito escuro, preto profundo, ou até mesmo até um loiro claríssimo. Dentro dessa classificação, nós temos dos tons castanhos e loiros. Esses níveis dos tons castanhos, lembra da nossa curva de clareamento, onde nós temos uma maior pigmentação de eumelanina. Por isso que ele se apresenta com intensidade, com tanta profundidade. Nós temos aqui os tons mais profundos, que ele pode começar preto, castanho profundo, castanho escuro, castanho médio e o castanho claro. Dentro dessa classificação, eu trago vocês novamente aqui, ó, para nossa curva de clareamento, onde nós temos o vermelho escuro, vermelho profundo. Ainda no castanho escuro, nós temos o vermelho profundo. No castanho claro, no castanho médio, nós já temos um vermelho. E no castanho claro, nós já temos o vermelho alaranjado. Dentro desse processo, a gente vai linkar o nome ao número. Então, algumas marcas usam essa nomenclatura, esse sistema numérico desde o 1. Outras a partir do 2, que 1 ou 2 vai ser classificado como o preto. Alguns podem chamar de preto azulado ou até mesmo preto profundo. Já na classificação, a partir do 6, nós temos o loiro escuro. Aqui vocês já percebem que no loiro escuro nós vamos ter aqueles cabelos mais claros. Como está aqui na tabela, vocês conseguem ver que são os tons mais claros. Castanhos, os tons mais escuros. Loiros, os tons mais claros. Quando a gente associa o nome ao número, também é mais fácil para que a gente possa associar a curva de clareamento ao nível de clareamento. Então vamos imaginar, numa altura de tom de um 6, que seria o louro escuro, eu tenho dentro da curva de clareamento um cabelo laranja ou laranja avermelhado. E lembra que ela vai mudando essa variação enquanto ele vai clareando. Então até ele chegar a um louro claro, louro médio ou louro claro, ele vai sendo diluído. Então quando ele chega aqui, ó, no louro médio, ele já tem um amarelo alaranjado. Quando ele chega no 8, que seria claro, ele já tem um amarelo com mais intensidade. E quando ele chega no 9, o 9 nós temos um amarelo claro, que seria o louro claro. O 10, que seria o louro claríssimo. Aqui no Brasil, nós não temos... É mais difícil a gente encontrar pessoas que têm esse nível de cabelo super claro naturalmente. Então, para entender sobre a altura de tom, o nível de saturação, o quão claro ou escuro vai ser aquele cabelo, o nível de pigmentação que vai ter aquele cabelo, a gente precisa associar ao sistema numérico e o nome que é classificado para cada altura de tom. Então, temos do 1 ao 2, que pode ser considerado o preto. O 3, nós temos o castanho escuro. O 4, nós temos o castanho médio. O 5, nós temos o castanho claro. Então, do 1 ao 5, a classificação do preto ao castanho. E associando a curva de clareamento, nós temos uma maior concentração de pigmentos de eumelanina. Quando
nós pensamos, saindo da classificação dos castanhos, nós entramos para os loiros, começando do loiro escuro, onde nós temos já um nível de clareamento alaranjado. Então, castanho, o loiro escuro, ele vai ser representado pelo número 6 e a nomenclatura loiro escuro. O 7, nós temos já um amarelo alaranjado, que seria um loiro médio. E o 8, que seria um loiro claro, vai ser representado pelo número 8, loiro claro. Na curva de clareamento, ele já tem o pigmento amarelo, ainda intenso, mas até ele chegar no 9, ele começa esse processo de diluição. O 9 já seria um loiro claro, um loiro claríssimo. E o 10, nós já temos um amarelo bem pálido. Nós já temos esse loiro ultra claro, que naturalmente não encontramos pessoas com esse nível natural aqui no Brasil de loiro natural. Então, a partir do momento que nós entendemos sobre o nível de saturação, o quão claro ou escuro é o cabelo, qual o sistema de numeração que vai estar relacionado a cada altura de tom, nós conseguimos entender como acontece o processo de clareamento nos cabelos, quantos níveis eu vou clarear, quantos tons eu vou precisar escurecer num processo, por exemplo, de correção de cor. É super importante que a gente entenda essa nomenclatura. Essa mesma numeração e a nomenclatura de altura de tom, ela também é utilizada nas colorações de cor cosmética. Essa nomenclatura é usada para fazer essa relação de altura de tom de cor natural dos cabelos, mas essa nomenclatura também é utilizada dentro de um processo do sistema de numeração das colorações. Exemplo, para reproduzir um castanho escuro, um loiro escuro, ou para reproduzir um 8. Essa mesma numeração vai ser utilizada. E ela sempre vai estar antes da barra ou ponto, que é de acordo com a marca que você vai estar trabalhando, vai usar o seu sistema de comunicação para representar essa altura de tom. Então, nesta aula, nós entendemos sobre a altura de tom, a numeração, o sistema de numeração que é utilizado para representar a cor dos cabelos naturais, o quão claro ou escuro vai ser esse cabelo, e também o mesmo sistema de numeração em números e em nomes vai ser utilizado também na coloração cosmética, quando ela vai simular também essa cor natural dos cabelos, que no caso seriam as colorações de altura de tom base, onde ela não tem aquela nuance pós-barra ou número. Na próxima aula, a gente vai entender sobre a tonalização, sobre as nuances que aparecem nos cabelos depois de um processo de coloração ou até mesmo depois de um processo de mechas. Vamos entender a diferença entre essas nuances, quais os pigmentos que estão nessas nuances e também a diferença entre tonalização e matização. Até a próxima aula!